Romanos capítulo 5 fala ao nosso coração. Essa palavra venha nos alimentar, nos ajudar, nos ensinar. Queremos aprender mais e mais de Ti. Precisamos da Tua orientação. Então orienta-nos, ó Deus, de maneira que através dessa palavra todo o coração que estava endurecido seja quebrantado, todo o coração que estava vazio seja preenchido da Tua presença. É isto que nós te pedimos em nome de Jesus. Diz a Bíblia assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, no qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Como ter paz? Você veja que é algo que todo mundo deseja, que todo mundo busca, que todo mundo precisa, ainda que seja um pouco, mas todos buscam pela paz. Há quem diga: quem me dera ter um pouquinho de paz na minha vida. E a Bíblia, o manual da vida, nos ensina como ter paz, como alcançar essa paz. É pela fé, ou seja, é lutando, é guerreando. Não existe paz sem guerra. A paz vem depois do combate, a paz vem depois da luta. E espiritualmente falando, a pessoa que busca pela paz, ela tem que vencer o causador de toda perturbação na vida dela. Porque o que tira a paz da pessoa? O que é que tem lhe tirado a paz? É o meu casamento, pastor, que é só aparência. É a minha família, pastor, que está dividida. São as dívidas que eu tenho. É o lugar aonde eu moro. É uma porta que se fechou. É algo que está dando errado. Existem N motivos para a pessoa atribuir a eles a sua falta de paz. Só que eu quero que hoje você entenda o seguinte: não são os problemas que tiram a nossa paz, mas o causador dos problemas. Porque para toda causa existe um causador. E quando você peleja contra ele, lá em Efésios capítulo 6, versículo 11 ou 12, a Bíblia diz: a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta, ela é contra os principados e as potestades, é contra as forças espirituais do mal. Então, se a pessoa entender que a luta dela é espiritual, e ela travar uma batalha para se libertar do que não presta, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, então ela vai passar a ter paz. A guerra aqui do lado de fora nunca vai acabar. A Bíblia diz que Deus não para a guerra. Deus, ele dá armas. Olha para cá, pessoal. Deus não para a guerra, Ele nos dá armas para a gente lutar. Quem entendeu? Tem pessoas que ela olha e diz assim: poxa, quando que esse problema
vai acabar? Quando que a guerra vai terminar? Não vai terminar. Você vai resolver um problema, vai surgir outro problema. Quem entende, pessoal? Você vai superar uma situação difícil, vão surgir outras situações difíceis. Só que em meio às tribulações, o povo de Deus tem paz. É possível uma pessoa, em meio às lutas, ter paz? Se ela vive pela fé, sim. Porque a Bíblia diz: pela fé temos paz com Deus. Não deixa o problema estar acima da sua fé. Não deixa o problema sufocar a sua fé. Não deixa as lutas parar você. Não deixa as dificuldades te fazer pensar em desistir. Quando vier uma fraqueza, quando surgir um momento difícil na sua vida, use a sua fé, manifeste a sua fé. Sabe o que a fé ela faz, pessoal? Traz a existência das coisas que não existem. Pela fé, Hebreus 11, a Bíblia diz: pela fé entendemos que o universo foi formado. O universo se formou por meio da fé. Quando você apela para a fé, entenda isso. Quando você apela para a fé, o seu corpo, a sua vida, o seu coração se enche da presença de Deus. Você vê, quando a gente está falando de fé, o nosso coração se alegra. Quando a gente fala de fé, nós sentimos força. Quando a gente fala de fé, a gente começa a imaginar a batalha. A fé, pessoal, levanta o caído. É a fé que cura o doente. É a fé que abre a porta que fechou. É a fé que muda, que reverte toda e qualquer situação. Por isso a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Não é viver com fé. Todo mundo tem fé. Não é viver com fé, é viver pela fé, é depender da fé. Quando tem uma situação que foge do seu alcance de resolver, manifeste a sua fé. Não apele para os outros, não recorra aos outros. Esdras estava diante de uma batalha, de um exército sobre modo numeroso para enfrentar. E a Bíblia diz que ele poderia chegar até o rei e pedir ajuda para o rei. Mas sabe quais foram as palavras de Esdras? Ele disse assim: eu tive vergonha de pedir auxílio ao rei, uma vez que o rei sabe que eu sirvo ao Deus dos céus e da terra. Peraí, se eu sirvo a esse Deus, se eu creio nesse Deus, é inaceitável, inadmissível que eu seja envergonhado, a não ser que eu creia nele, que eu sirva a ele sem manifestar a minha fé. Aí eu passo a ser um homem comum. E quem anda pela fé não é uma pessoa comum. Quem usa a fé deixa de ser comum, deixa de ser natural. Quem usa a fé provoca o impossível. Diga amém. Olha, eu gostaria que você atentasse para essas palavras sem deixar nada te distrair. A pessoa que descobre a força que ela tem dentro dela, ela nunca mais aceita ser escrava de Satanás, nem de um vício, nem de um remédio, nem de uma doença, nem da depressão, nem da solidão, nem da miséria. Quem compreende? É como que o diabo, pessoal, quisesse fazer a pessoa não entender a força que ela tem, porque no dia que ela descobre a força que está dentro dela, já era para as trevas. Olha o que diz a Bíblia, versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias
tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ou seja, igreja, atenta aqui para o pastor de novo, a gente vai aos pouquinhos para entender. Há pessoas que, dependendo da situação, é como ela se apresenta, é como ela se mostra. Às vezes você consegue saber se está tudo bem ou não com a pessoa só de olhar para ela. É como que a situação consegue sempre influenciar diretamente na sua fé. A situação muda a pessoa. Quando ela não vive pela fé, vem um obstáculo, vem uma barreira, vem uma tempestade e ela muda. Ela começa a mudar. O semblante dela já cai. As palavras dela já confessam o quê? Derrotas. Não está adiantando, não vai dar, não consigo, não posso. A pessoa, quando ela não anda pela fé, ela age mediante aquilo que os seus olhos estão vendo. E o que os nossos olhos conseguem ver? Pouca coisa. Às vezes a pessoa consegue enxergar, ver só o que está acontecendo naquele momento. Por isso que ela se desespera. É claro, ela só vê o problema, ela só vê a situação difícil. Mas viver pela fé é você enxergar além daquele problema que apareceu. É você ver do outro lado da parede, diga graças a Deus. É você visualizar depois. O milagre, ele tem um segredo para acontecer. O milagre, para ele acontecer, existe um segredo. Qual é o segredo? Antes dele se materializar na vida da pessoa, ela tem que visualizar o milagre. Se você não consegue visualizar o milagre, ele não vai acontecer na sua vida. Quem entende, pessoal? É o casamento transformado. O milagre é esse? Então você já tem que visualizar o casamento como? Transformado. É a vida financeira abençoada, próspera, o milagre. Então a pessoa já tem que visualizar a vida financeira dela próspera. É a cura que ela deseja para ela. Então ela já tem que se visualizar curada. Um homem estava há 38 anos deitado perto de um tanque lá em Betesda. E a Bíblia diz que de vez em quando a água desse tanque se movia. E quem entrasse primeiro no tanque era curado. Quem já viu essa passagem já? E ele foi levado para lá e foi colocado à beira do tanque. Há 38 anos ele estava lá. Imagina, esperando a água se mover para ele entrar e ser curado. Jesus ia passando pelo local e viu o rapaz deitado e perguntou: vem cá, você quer ser curado? Que pergunta. Mas sabe o que Jesus quis dizer com isso? Parece que você não quer, porque você só está esperando o milagre. E milagre não se espera. Diga assim: milagre não se espera, se provoca. Amém, gente? Jesus falou então, ó, você quer ser curado? Eu quero, mas não tem ninguém que me põe no tanque. Ele estava esperando. Não tem ninguém que me põe no tanque. A água se mexe, vem alguém na minha frente, vup, entra primeiro. E Jesus falou para ele: então faz o seguinte, levanta e anda, vai para a tua casa. Aí o que me chama a atenção é esse versículo: vendo-se curado, o homem levantou e pôs-se a andar. Antes do milagre acontecer, ele visualizou o milagre, ele se viu. Não, peraí, eu não sou doente, então vou levantar. Ele se viu curado. Há pessoas que ela busca algo para a vida dela, só que ela não consegue visualizar aquilo com ela. Ela acha até impossível de acontecer, sabia? Ela pede,
pastor, ora aqui por mim, ora por essa causa, ora por essa situação, ora por esse problema, mas no fundo do coração, ela não consegue crer. Ou então, vamos mudar as palavras, ela não consegue ver o milagre, e aí não acontece. Então qual é o segredo para o milagre acontecer? Você tem que visualizar o milagre. Comece a visualizar, comece a ver. E aí quando você vê, você persevera. Por isso que a Bíblia diz que a tribulação produz perseverança. Você passa por uma tribulação, você enfrenta um momento difícil, mas a fé faz você entender o seguinte: pode vir o que vier, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Pode acontecer o que for, eu creio que eu vou chegar lá. Diga amém. Ou seja, a fé me faz entender que não é a tribulação, que não é um problema, uma adversidade, um não, que vai fazer dar tudo errado. A fé me faz entender que a dificuldade é só um momento. Aliás, a pessoa que vive pela fé faz da dificuldade uma oportunidade para ela aprender mais, para ela se tornar mais forte. Então na tribulação ela continua perseverando, ela não recua, ela não retrocede na fé. É aí que ela luta mais, é aí que ela busca mais, é aí que ela se envolve com as coisas de Deus ainda mais, é aí que ela se entrega mais. A tribulação tem que produzir perseverança para você, e não desânimo.